o campo de pressões ao longo, né, da região, uma vez que a grande motivação para isso é que em meios porosos a variação de volume e a resistência não dependem desse valor aqui, que é uma função desses dois valores. Isso é expresso pela lei da tensão efetiva, onde o que especifica aqui é que a variação de volume de um meio poroso vai ser função da variação de tensões efetivas, e a resistência do material é função da tensão efetiva. Quer dizer, o critério de ruptura seria algo desse tipo aqui, onde F seria a função de ruptura, depende do estado de tensão efetiva, que seria o critério de ruptura, e aqui seria a variação do campo de deformações, que eu coloquei aqui a variação volumétrica, né, do sistema. Essa lei da tensão efetiva, ela data do princípio do século, né, princípio do século XX, 1925, Terzaghi publicou esse trabalho, e o grande motivador para esse trabalho foi a dificuldade de explicar rupturas considerando esse valor aqui. Porque esse valor é que é o valor usado em mecânica aplicada. Quer dizer, toda a engenharia estrutural depende das tensões. E à época já se conhecia todas as leis de projeto, seja em aço, concreto, e só que para aplicar isso em meios porosos, começaram a ser cometidos muitos erros. Calcular as deformações de uma fundação usando variação dessa tensão aqui, não dava certo as contas. Prever a ruptura usando essa tensão não dava certo as contas. Terzaghi o que fez foi aproveitou alguns trabalhos anteriores, foi para o laboratório e fez alguns ensaios e mostrou que a grandeza tensão que afeta as deformações e que afeta a resistência era função desses dois valores. A pesquisa dele toda foi com solos granulares e a primeira expressão anunciada foi essa expressão aqui, onde a tensão efetiva seria a tensão total menos a poropressão, ou a pressão existente nos vazios, nos poros do sistema. No caso de solos, não só o material é muito poroso, mas também é, por hipótese, considerado que todos os polos estão interligados. É uma hipótese bastante razoável em solos considerar isso daí. Já em rochas, não é bem o caso, pode não ser que todos os polos estejam interligados, né? E veio estudos futuros mostrando que essa expressão ela tem um limite de validade, que é para materiais muito compressíveis. Para materiais menos compressíveis, essa expressão aqui ela não pode ser aplicada como está, a influência da poropressão tem que ser reduzida. Isso é reduzido através de uma Então, essa influência da pressão existem na literatura de meios porosos, particularmente em mecânica de solos,
Essa expressão ela é bastante utilizada, né? E, portanto, além do campo de pressões, nós temos que determinar esses parâmetros alfa que reduzem o valor da pressão, para que essa expressão aqui possa ser aplicada. Portanto, no caso prático, nós temos duas tarefas. Determinar, primeiro, o campo de pressões, para o problema que vai ser aplicado, e determinar também os parâmetros alfa. Esse aqui é um caso particular de alfa igual a 1. Qual que é o limite? Você falou que rocha competente. A partir de quantos? De quais você está falando? Você diz rochas... É que eu posso considerar o miolo de alfa. Isso aí, na realidade, essa expressão, ela tem essa equação aqui. Esse alfa é 1 menos a compressibilidade do esqueleto, né, dividido pela compressibilidade, né, da rocha. Quando essa relação, por exemplo, quando esse valor aqui é muito baixo, esse termo aqui fica praticamente igual a 1, que é o caso dos solos. A compressibilidade do esqueleto, do sistema, né, comparado com a compressibilidade dos grãos das partículas, né, é muito pequena. Então, se você tiver aqui coisas do tipo 100 vezes menor, aqui seria 0,99. E não é incomum você encontrar isso. O solo, a compressibilidade do esqueleto é muito menor que a compressibilidade do grão. Já em rochas, não necessariamente é o caso. Você pode ter uma rocha cimentada que a compressibilidade do esqueleto já se torna da mesma ordem de grandeza da compressibilidade do grão. Aí, o efeito da pressão na tensão efetiva tem que ser reduzido. Isso é provado, inclusive experimentalmente, você consegue demonstrar isso. Portanto, como introdução, nós não vamos discutir isso aqui, eu apenas mencionei que nós precisamos disso. Mas o importante da discussão hoje é identificar. Quem faz curso de fluxo, né, meios porosos, percebe que o campo de pressões é uma solução do problema. Se você tiver um sistema, por exemplo, onde você tem aqui um sistema em que você tem um nível d'água e outro nível d'água, e o fluxo que vai acontecer aqui vai passar fluido de um sistema para o outro. O campo de pressões ele é resultado dessa situação. Se você aplicar as equações de fluxo e as condições de contorno, você tem um campo de pressão como solução do problema. E isso aí que faz o curso vê que essa equação para o fluxo permanente é a equação de Laplace, que vale para fluxo térmico, fluxo elétrico e fluxo de fluidos, a mesma equação, o mesmo tipo de equação. No caso aqui, o campo de pressões é a solução do problema. Então, por exemplo, quando se trabalha com barragens, né? Barragens, nós temos aqui uma barragem, estabelecemos o nível d'água, a montante da barragem. Essa água pode passar por baixo da barragem, pela fundação, ou pode passar pelo corpo da barragem. Para o projeto da barragem, eu tenho que determinar essas pressões para verificar se o material resiste ou não. Então, eu tenho que resolver esse problema. Então, determinar pressões num problema de meio poroso é resolver uma equação.
pode ser mais simples no caso de escoamento permanente, ou seja, quando a vazão é constante, que é a equação de Laplace, ou no caso transiente, que é uma equação que é a equação de difusão de pós-pressão, ou, no caso, quem trabalha aqui, quem fez engenharia civil, a equação de adensamento de Tesla, que varia, ou que determina a variação do campo de pressões com o tempo. Você tem as condições iniciais e condições de contorno, e aí calcula a variação dessas pressões. Portanto, num problema, formulando assim, do ponto de vista formal, é essa maneira. Nós temos que resolver uma equação diferencial, ou seja, a equação de Laplace, no caso do escoamento permanente, ou uma equação transiente, que seria uma equação da difusão, ou uma equação de adensamento, considerando condições iniciais e condições de contorno. Para problemas de engenharia, como esse aqui, a condição de contorno é muito simples, muito bem definida. Para toda essa região, eu tenho essa coluna de pressão. Toda essa região aqui, eu tenho essa coluna de pressão. E quando for integrar a equação de Laplace, eu integro em toda a região, considerando essas condições de contorno. E determino em qualquer ponto o campo de pressões. Então, isso daqui é um problema, no caso de adensamentos, nós tivermos um material sujeito a compressão. A pressão desenvolvida, ela não vai ser constante com o tempo. Ela varia com o tempo, pode aumentar ou pode diminuir, dependendo do tipo de carregamento. E são problemas geralmente muito bem definidos, por exemplo, carregamento de um aterro, carregamento de uma fundação, você resolve dessa maneira, considerando a pressão como solução do sistema de equações. Mas qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós estamos numa bacia sedimentar gigantesca, onde cada camada pode ser um aquífero ou um tipo de fluido qualquer, independente, está separado, isolado, por rochas impermeáveis. A história geológica daquela região ali pode ter sido muito complexa. Nós podemos estar próximos à rocha geradora, e na rocha geradora nós sabemos que a temperatura e a pressão faz com que o hidrocarboneto gerado escape. E certamente o campo de pressões vai ser afetado por essa geração do hidrocarboneto. Nas bordas da bacia é uma situação, no centro da bacia é outra. Mas sempre considerando agora, saindo desse problema aqui, um problema, digamos, simples de entender, para um problema que seria já uma bacia sedimentar, né? Nós teríamos aqui, digamos, um embasamento, e a bacia vai ser preenchida isso aqui com sedimentos. E, num determinado momento da história, por exemplo, hoje, nós teríamos aqui o nível do mar, e aqui um conjunto de estruturas e diversos tipos de rocha. Naturalmente, quais são as condições de contorno? Se aqui é um embasamento, eu poderia dizer que é impermeável. Não tem fluxo que passe por essa rocha. Isso seria uma condição de contorno. A outra condição de contorno seria o nível do mar está aqui. Então, ao longo do fundo do mar, eu sei exatamente qual é a pressão. E ali é hidrostática. Dificuldade para saber. O problema agora é dizer, bom, como é que isso aqui se distribui aqui dentro? O chute inicial, assim, mais óbvio que alguém poderia dizer, bom, qual é a pressão aqui? Essa é a coluna d'água, a coluna de fluido. Seria a situação hidrostática. Ou seja, não há movimento de fluidos no sistema.
Mas, naturalmente, isso não é razoável num sistema com a bacia, nem mesmo num campo. Isso não é razoável. Então, o nosso desafio é saber o seguinte: como fazer para determinar o valor da pressão aqui. A alternativa seria medir o valor da pressão. Em engenharia civil, é fácil medir pressão no meio poroso. Você coloca um piezômetro e mede exatamente o valor da pressão ali. Porque é simples, você está próximo da superfície, é fácil fazer um furo de sondagem e instalar um piezômetro. Não sei se vocês estão acostumados com medidores de pressão no laboratório, mas um piezômetro mais ou menos é um tubo, tipo tubo Venturi, né, que você mede por coluna de fluido. Portanto, em engenharia, se nós não sabemos calcular engenharia civil, nós temos que medir. Custa um pouco mais caro, mas é possível. Já no caso de uma bacia sedimentar, nós temos dificuldade. Primeiro, profundidade de trabalho, e depois, medir pressão em rochas permeáveis é mais fácil do que medir pressão em rochas impermeáveis. Então, se você trabalha com um meio poroso permeável, colocar um sistema de medição e esperar as pressões equilibrarem é fácil, vai equilibrar rapidamente. Já numa rocha impermeável, fazer o furo, colocar um sensor e esperar pressões equilibrar pode demorar muito. Então, numa bacia sedimentar, nós também não temos o luxo de medir a pressão. Então, somos esta uma alternativa, é estimar esse valor. E o objetivo então, da aula de hoje é discutir algumas questões relativas a esse problema. Como abordar a situação de medir essa pressão. Tá? Então, isso aqui seria, no caso, uma bacia, né? Uma bacia sedimentar, ou da trecho de uma bacia. E numa bacia com essas dimensões, não é improvável que existam regiões da bacia sujeitas a um regime de pressão diferente de outro sistema. Simplesmente porque pode existir uma barreira impermeável entre essas duas regiões, e isso faz com que o regime de pressão num bloco seja diferente do outro. Entra aí uma outra questão, que é a questão da geologia estrutural. As falhas, ou a falha num lugar X, é permeável ou impermeável? Transmite ou não transmite pressão? Essa questão não é uma questão simples de responder, mas, de qualquer maneira, nós temos regimes de fluidos ou regimes de pressão diferentes, além de tipos de fluidos diferentes. O que existe numa região, não sei exatamente o que existe. E isso vem no sentido de complicar a situação. A outra coisa que pode acontecer é que essa bacia, que hoje está assim, há alguns milhões de anos aconteceram movimentos que forçaram as rochas. E cada vez que você comprimir uma rocha, o fluido que está ali dentro vai ser comprimido também. Aí a pergunta é, quando essa rocha é comprimida e o fluido aumenta a pressão, em quanto tempo essa pressão é dissipada? Se houver condições de dissipação de pressão. Se você pegar uma amostra de argila no laboratório, o pessoal de mecânica dos solos faz muito isso. Aplica o carregamento e com o tempo você observa a amostra diminuir de tamanho. Se você associar a velocidade de deformação com a velocidade de dissipação de pressão, você pode estimar em quanto tempo as pressões vão ser dissipadas. Quem trabalha com fundações em argila mole
percebe claramente que esse problema é muito incômodo. Se constrói um aterro nessas baixadas todas do Rio de Janeiro, e cada vez que você tem o encontro do aterro com a viaduto, a ponte, na hora da construção você entra na ponte tranquilamente. Um ano depois, você ao entrar na ponte dá aqueles solavanco no carro, porque o aterro ele recalca mais do que a ponte. A ponte é de fundação em pilares, estacas, não vai recalcar, mas o aterro. Toda essa orla aqui ao redor da lagoa, desde quando você passa ali do lado da Bíblia, tem uma tremenda trinca no asfalto, o terreno está afundando. Você acha que é falha do projeto ou o pessoal não conseguiu resolver o problema? Não, tem formas de engenharia para resolver isso, mas só custa caro. Aí o pessoal às vezes não conhece. Então, todas essas obras lá do Pan-Americano, a vila do Pan-Americano, os edifícios são todos destruídos praticamente. Eles não fizeram. É conhecido o problema, né? Ah, querendo gastar preto. o problema aí é um problema do custo, né? Para você consolidar a formação. O termo que se usa é isso. Você consolida a formação. Mas aqui, nesse caso, é um problema a história geológica, a história geoquímica da formação. Porque numa bacia sedimentar, nós podemos ter essas rochas formadoras ou geradoras, elas produzem fluido e jogam fluido no sistema. Esse fluido, não é tão fácil esse fluido ir, tá? Então ele sai se mexendo, mas ele vai aumentando o campo de pressões ao redor. Então é uma pressão que envolve um problema mecânico, que seria um problema de carregamento devido ao peso próprio, algum esforço tectônico, com carregamentos outros, que seriam os carregamentos que vêm de geração de hidrocarbonetos. Portanto, como introdução, eu diria que, número 1, a determinação do campo de pressões ao redor da região de aplicação é extremamente importante para resolver os problemas, sejam eles problemas de perfuração, problemas de estimativa, de produção, o que vai acontecer durante a produção, se esse fluido começar a ser retirado. Esse problema ele é parte fundamental do conceito do projeto. Se isso aqui não for estimado, você não tem como resolver o problema. Naturalmente, tem forma de estimar isso daí. E a outra coisa é que nós não podemos medir facilmente, então tem que ser estimado. Então, por exemplo, isso aqui é um caso de caso como esse, existem vários, né? Mas você perceber que regiões da bacia estão sujeitas a variações grandes de pressão. Aqui no caso, um regime com esse valor, e nesses dois casos com esse valor. Quer dizer, a forma de fazer um projeto do impulso aqui não vai ser usando essa pressão. Se for usar, vai dar com os burros na água. Tem condição de fazer. Então é preciso que haja um corpo de geólogos que tenham sensibilidade para tratar esse problema, de tal maneira a dizer o seguinte: pessoal, essa região aqui, os fluidos são totalmente solicitados diferentes dessa. Nós podemos depois constatar isso na prática, mas é preciso que um grupo de especialistas possam informar isso. As ferramentas para isso quais são? Naturalmente é perfurar um poço e ver o que acontece, que não é a melhor ferramenta a ser usada, você pode perder o poço. Mas a primeira ferramenta a utilizar seria verificar como que a rocha responde a uma onda passando por ela, que é exatamente o problema da sísmica. Então, das grandes aplicações mais recentes da sísmica não é apenas encontrar interface, mas é procurar também extrair alguns elementos que
possam ser usados em engenharia. Então, o problema de, dado uma amostra de rocha, com um fluido aqui dentro, passar uma onda por dentro dessa amostra, qual é a velocidade dessa onda, é fundamental para entender o efeito do fluido nessa velocidade e entender o efeito da pressão do fluido nessa velocidade. Então isso aqui, essa disciplina, o pessoal de física de rochas que estuda isso, não o pessoal de mecânica de rochas. Né? O pessoal que estuda isso aqui mais acaba se tendo que trabalhar com tudo, mas o pessoal que mexe com isso é um pessoal que se denomina de física de rocha. Quando você chega numa empresa de petróleo, tem o pessoal de física de rocha, o laboratório de física de rocha, como se fosse uma coisa totalmente diferente de um laboratório de mecânica de rocha. Duas igrejas. Eles tinham uma mesma, duas igrejas. Então, esse problema, ele pode ser utilizado como, através dessa velocidade, eu posso tentar inferir o valor da pressão. Como é que isso poderia ser feito? Vê aqui a velocidade da onda P. Qual é a racional de ligar essa velocidade com o valor da pressão? Geralmente a gente faz associar a velocidade com a velocidade da luz. Temos supercompactação, por exemplo, pode ter. Bom, digamos que você tenha velocidade como uma função qualquer da porosidade. Mas a porosidade é a porosidade. Quer dizer, se tiver um fluido diferente, vai ser a mesma velocidade. Então, só a porosidade não é grande. Porque aquela porosidade pode estar com ar, com óleo pesado, óleo leve, com água. A velocidade é a mesma? Certamente não. Então, essa velocidade, associar a velocidade à porosidade, você está olhando um pedaço só do problema. A forma de tratar isso aqui seria, se você pudesse associar a velocidade de propagação à tensão efetiva que existe lá no mundo. E se você associar isso aqui, se existir essa função, e se ela for uma função única, o que eu posso dizer? Eu posso tentar determinar esse valor aqui através de um método qualquer. E se eu conheço essa função, eu coloco aqui esse valor menos 1, e o 1 passa a ser informe. Eu tiro o 1. Então a racional desses métodos, todos eles, a racional é essa. É associar a velocidade de propagação da onda P com a tensão efetiva. Naturalmente, uma função mais completa envolveria litologia. Litologia A responde de forma diferente à litologia B. Então, coloca aqui litologia. Velocidade entra ou não entra? No caso, essa função aqui é uma outra hipótese que existe. A porosidade está associada à tensão efetiva. Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui é discutir coisas em torno disso. Porque nós vamos ter que dividir os casos em casos particulares para poder, sei lá, não sei, pegar esse universo de casos possíveis e vamos criar aqui 3 possibilidades. Vamos tentar fazer isso para resolver o problema. E usar esse tipo de conceito. No caso de um grupo de profissionais que veio de engenharia civil,
Nós recebemos um treinamento em engenharia civil, que é na disciplina de mecânica dos solos, que ajuda a entender isso. Você pegar uma amostra de solo, dar um carregamento sobre ela, essa amostra ela se comprime e atinge o equilíbrio. Essa função aqui, ela é obtida dessa forma. Você coloca uma amostra de rocha ou de solo, se tiver aqui uma amostra de solo, areia, argila, geralmente essas amostras em laboratório elas são colocadas num anel rígido, de tal maneira que não tenha deformação lateral, só tenha deformação axial. Se você carregar isso aqui e aumentar o valor de sigma constantemente, mas porém a cada incremento esperando equilibrar o sistema, nós podemos traçar uma curva que é um número que nós chamamos de índice de vazios versus tensão efetiva. Essa tensão efetiva é plotada numa escala logarítmica. Esse índice de vazios é proporcional à porosidade. Porque índice de vazios para nós, em engenharia civil, é volume de vazios dividido por volume de sólidos. Enquanto que a porosidade, que nós chamamos de N em engenharia civil, mas é chamado de FI aí, que o pessoal trabalha com perfilagem, né? Isso daqui vai ser volume de vazios por volume total, que é a definição de porosidade. Mas em engenharia é comum, em engenharia civil é comum trabalhar com índice de vazios. E a gente sai de um para o outro. Essa curva aqui, ela é uma curva que se o material estiver sendo carregado pela primeira vez, se pegasse, por exemplo, a mistura de solo, água, fizesse uma pasta e começasse a comprimir. Cada vez você vai esperando o sistema entrar em equilíbrio. Essa curva seria algo assim. Essa função, ela experimentalmente, ela é uma função linear na escala logarítmica. Foi escala logarítmica. Então, essa situação aqui demonstra que sedimentos, quando são carregados pela primeira vez, obedecem essa lei. E essa lei nada mais é do que essa aqui. Aquela relação. De tal maneira que, se nós conhecermos a porosidade, eu determino a tensão efetiva. Conhecendo a tensão efetiva e a tensão total, eu tiro a polo-pressão por diferença. Basicamente, a racional é tão simples quanto isso. Não tem mais nada do que isso. Mostrando que ele estava saturado. Hein? Mostrando que ele estava saturado. O sistema, geralmente, os ensaios são feitos com amostras saturadas. E é o que vai estar acontecendo. Agora, as diferenças são... Porque os fluidos têm densidades diferentes. E onde é que entra aí? Densidade do fluido nessa função. Viscosidade? Densidade. Não, nessa função não entra o tipo de fluido. Isso aqui é a resposta da estrutura do material, que seria representada por isso, e a variação de tensão efetiva. O fluido que está no sistema, a cada ponto desses aqui, ele está em equilíbrio. E o que É o que nós chamamos de índice de vazios. Né? Sim, mas então... Índice de vazios. Mas então não tem relação direta com a pressão de poros, isso aí. Mas tem relação, tem uma porosidade. Uma coisa assim. Então, uma porosidade. Isso aqui ó, é volume de vazios sobre volume de vazios mais volume de sólidos. Dividindo tudo por volume de vazios vai dar tudo por volume de sólidos vai dar E sobre 1 mais E. Então a porosidade é E sobre 1 mais E. Então, no campo,
Se eu imaginar que isso aconteceu no campo eu meço a porosidade e tiro a tensão efetiva. Conhecendo a tensão efetiva, eu determino a tensão total naquele ponto e, por diferença, eu tiro a colocação. Essa é a racional. E a racional, eu diria, de praticamente todos os métodos existentes para a determinação do preço. Mas, naturalmente, a coisa não é tão simples assim. Por quê? Porque na história geológica do sistema, pode ter acontecido um descarregamento. E acontecendo um descarregamento, o material, por exemplo, ele não volta para a mesma posição, porque o material ele não é elástico. Deformação gera deformações permanentes. E, portanto, na prática, o material pode estar nessa região aqui, em qualquer ponto do recarregamento. Portanto, para o mesmo valor de porosidade, eu posso ter dois valores de tensão efetiva, dependendo da história geológica do sistema. Qual é a maneira de fazer isso? Qual é a maneira de sair dessa armadilha? É dizer o seguinte, eu vou procurar definir quando eu estou aqui e quando eu estou aqui. Tem que falar com o geólogo para saber se o material, se a tensão que existe hoje é a maior tensão que já teve. Se for a terceira descarregamento, você não sabe se é o segundo ou o terceiro, né? Não, geralmente esse sistema, se você chegar aqui e carregar e descarregar, ele volta na mesma linha. Quer dizer, essa influência é muito menor do que o primeiro e o segundo. Mas aí deformou a primeira vez. Porque quando você carrega e descarrega e recarrega, nesse trecho de recarregamento, o material é sempre mais rígido. É o que a gente chama de o efeito de endurecimento do material. O material endurecer, um hardening. Isso aí é no soterramento. Essa história de soterramento. Aí você tem que... e aqui também, essa linha, todas as pressões aqui, você não está dizendo qual é o valor da pressão, você está dizendo qual é o valor da pressão efetiva. A pressão que existe ali, ela pode ser uma pressão mais elevada do que a hidrostática. Mas a tensão efetiva para aquela porosidade, se a linha for essa daqui, essa é a função. Como é que você mede a tensão efetiva também é por VP e VS? Como é que eu meço a tensão efetiva? É. Então, eu tenho que saber essa lei. Essa lei é uma lei experimental. Eu tenho que ir para o laboratório e determinar isso. Por exemplo, se trabalhando, vou dar o exemplo de mequetronção. Vou trabalhar num projeto de um aterro grande para construir um aeroporto. Eu vou em cada camada de argila e eu obtenho essa curva. Eu obtenho isso para vários pontos. O único problema é que eu não posso fazer isso em camadas de folheiro de superfície. Isso não é uma coisa muito comum de se fazer. Nós fizemos isso há algum tempo atrás, numa dissertação de mestrado, até de um colega de vocês da Petrobras, que era lá do EDIS, Francisco, o Chicão, não sei se ele se aposentou ou não, mas era da área lá de... Então nós pegamos umas amostras de folheiro, fomos para o CEMS e fizemos esse tipo de ensaio para folheiro e obtivemos essas curvas. Mas isso é uma coisa assim, raríssima de ser feita. Seria complicado fazer isso para cada projeto. Então, eu vou já explicar qual é a maneira de sair disso daqui também, mas eu gostaria primeiro de passar para vocês o conceito. Então, o conceito é esse daqui. Tá? Então, essa linha aqui é uma linha que diz que aquela rocha nunca esteve submetida a uma
tensão maior do que ela para outra. A rocha estando aqui, ela já esteve submetida a uma tensão maior do que essa. Ou seja, houve algum tipo de processo aí de carregamento e descarregamento. Naturalmente, diferenciar essa situação desta, podem ter evidências geológicas, mas podem ter outras evidências através de medição de velocidade. Mas ficou claro isso aqui? Então, dito isto agora, se você entra na literatura de geopressões, o próximo capítulo é discutir mecanismo de geração de pressão. É como se o pessoal tivesse desviado e dissesse, não, é importante eu conhecer qual é o mecanismo gerador. Quando eu trabalho em engenharia civil, eu não estou me interessando muito com o mecanismo gerador, porque eu tenho uma equação para resolver e vai sair o que sair. Mas o pessoal que trabalha na indústria de petróleo disse, não, vamos definir mecanismo de geração. Ali aparece a terminologia, né, que vocês já vão acostumar. Material ou zona anormal de pressão. O que é anormal? É porque não é normal. E o normal é a hidrostática. Então, está acima da hidrostática, né, é que é o, digamos, você se preocupar em estabelecer isso aqui, né, para vocês imagino que todos estão acostumados com isso, não preciso falar o que é isso aqui. Mas aqui no caso, se você transformar outra coisa que não custa nada repetir, o pessoal da indústria do petróleo não trabalha com o valor da pressão, né? Trabalha com um equivalente, que é o gradiente de pressão, né? Que é uma coisa que facilita muito, mas complica para quem não está acostumado. Mas isso aqui não é pressão, isso aqui é gradiente de pressão. E o gradiente normal seria o peso específico do fluido, que é em torno de 8 e pouco ppg. Está sempre por aqui. O que estiver acima disso não é normal. Então, se tiver uma rocha no Mar Morto, ele desce. Bom? No Mar Morto, para baixo do Mar Morto, ele desce. Você pode ter situações. Ali está quase 16. Esse diagrama é do livro do Luiz Alberto Rocha. Ah, é só. Não sei se isso daí é um dado real ou não. Mas o fato é que num diagrama como esse aqui, o que está sendo relatado é que num determinado trecho o gradiente é próximo do normal, indicando que quem manda ali é a pressão hidrostática. À medida que as camadas vão se aprofundando, existe aqui claramente uma tendência dessa pressão aumentar. Mas como é que essa pressão pode ser tão mais alta do que a pressão hidrostática? Certamente, qualquer princípio de energia diz que ele vai querer dissipar isso daí, não faz sentido, né, fisicamente. Só é possível se existir uma barreira. O fluido não passa. Né? E isso é o que tem duas questões aqui. Número 1, como que essa pressão ficou alta e por que ela não pode ser dissipada. E aí, mais uma vez, o pessoal que trabalha com geopressões na indústria do petróleo pode fazer uso de um exemplo muito simples que tem em mecânica dos solos, que é o problema da mola, que a gente chama. Né? Que não sei se vocês estão acostumados com isso, vocês já ouviram falar desse experimento. Não é bem um experimento, mas é um diagrama, como se você tivesse aqui um pistão em que esse êmbolo pode se mexer para cima e para baixo. E aqui é um vaso cheio de fluido e aqui uma torneira. E aqui uma bola.
torneira estiver fechada e o vaso totalmente preenchido com fluido, se eu aplicar um esforço nesse pistão, empurrando esse âmbito para baixo, o que vai acontecer no sistema? O fluido, como é praticamente compressível, ele vai absorver todo esse esforço. E a bola vai ser muito pouco carregada, porque vai carregar a compressibilidade do fluido. Se nós imaginarmos que a bola seria o esqueleto do sistema e o fluido que está nos poros, se você aplicar peso em cima dessa rocha, esse peso vai inicialmente para o fluido. Na natureza, a torneirinha seria o quê? A torneirinha seria a facilidade para o fluido sair. Então, se essa torneira estiver aberta, esse fluido vai passar por aqui, o pistão vai descer e carrega a bola. A bola tem uma tensão efetiva. A bola vai receber a tensão efetiva, mas ela estaria representando aqui o esqueleto. E, naturalmente, esse sistema aqui seria a permeabilidade das barreiras daquela camada, topo e base. E o carregamento, o soterramento da camada seria essa carga de camada. Então, quando a pressão fica muito acima da hidrostática, é porque houve soterramento e não teve tempo de drenar. Então, esse tipo de mecanismo é que é um mecanismo que o geólogo chama compactação. O pessoal da engenharia civil chama isso de adensamento, conceitualmente a mesma coisa. Então, a compactação não aconteceu. Aí foi um termo lá, subcompactação, no sentido de o processo não acabou. Então, o processo não acabou porque não houve tempo de drenar e esse valor que aumenta. Historicamente, quem bolou tudo isso trabalhou muito no Golfo do México, que o mecanismo é mais assim. Então, esse mecanismo é o best-seller dos mecanismos. Todo mundo quer trabalhar com isso daí, porque foi mais estudado. Bacias e campos relativamente não muito profundos, década de 30 e poucos, o pessoal perfurando poço começou a gerar esse tipo de conhecimento. Então, no que diz respeito a mecanismos, nós temos aqui esse subcompactação, que não é difícil imaginar que vai acontecer em regiões onde a taxa de soterramento é elevada. Quer dizer, o nível de carga de sedimentos chegando na bacia é geologicamente elevado. E todo esse carregamento que vem dos sedimentos está representado por essa força. E o que acontece nas camadas está representado por esse sistema. E a facilidade ou dificuldade desse fluido dissipar, do sistema dissipar a pressão, é representado por esse. Geralmente nós chamamos isso, as pessoas entendem. Que grandeza seria essa? O que condiciona a dissipação maior, mais rápida ou mais lenta de pressão? Pois é, eu fiz a pergunta porque todo mundo diz permeabilidade. A permeabilidade controla a vazão de fluido. Agora, a dissipação de pressão depende da relação entre a compressibilidade, a permeabilidade e a compressibilidade do solo. E isso daqui é que define o coeficiente de difusão. O coeficiente de difusão alto, a pressão dissipa rapidamente. O coeficiente de difusão baixo, a poropressão dissipa lentamente. Naturalmente, uma permeabilidade muito baixa causa um coeficiente de difusão baixo. Porém, se a compressibilidade também for muito baixa, eu posso ter um coeficiente de difusão alto. Então, alguns fluidos, muito
porque a permeabilidade é baixa, mas esse valor é muito baixo. Então, quem controla a velocidade de difusão não é só a permeabilidade, é a permeabilidade e a compressibilidade. Isso na literatura aí de meios porosos ligados a pessoal de petróleo, isso aqui é chamado coeficiente de difusão, e quem lê trabalhos na área de engenharia civil, isso é chamado coeficiente de adensamento. Coeficiente de adensamento e aqui coeficiente de fusão. Na realidade, até para tornar esse sistema independente do tipo de fluido, você tem que colocar um peso específico aqui e a viscosidade. E aí a unidade vai ser em metros quadrados. É um valor, é uma unidade parecida com a permeabilidade relativa. A permeabilidade tem todas as coisas que contribuem a tamanho dos formas, mas também a viscosidade do problema. Mas a permeabilidade absoluta independe do tipo de fluido. A permeabilidade relativa depende do tipo de fluido. Mas quando você expressa a permeabilidade em Darcy, é a permeabilidade absoluta. E é só um meio por outro. Muito bem, então essa subcompactação é, digamos, o primeiro grande mecanismo atribuído à geração de pressões acima da pressão normal. E a racional aqui qual é? O material carregado gerou pressão e não dissipou. Então isso daqui é maior do que a normal. Consequentemente, se não dissipou a tensão efetiva ainda é menor do que poderia ser. E, portanto, a porosidade ela é maior do que seria a porosidade normal, aquela profundidade. Então, uma das coisas que aí começa a haver a junção de alguns conhecimentos, algumas definições, e que, para se determinar a cloropressão de todo o sistema, é um sistema de subcompactação, nós vamos agora usar essa linha, porque esse é um sistema de subcompactação, o material nunca esteve submetido a uma tensão maior do que a pública. Então, eu estou nessa linha aqui. Mas, se o valor da tensão efetiva é este, e se com o tempo ela for dissipando e vier para cá, a porosidade diminui. Então, geralmente, essas zonas de pressão elevada, a porosidade é acima do que você espera, daquela profundidade. E muitos geólogos procuram, em qualquer bacia sedimentar, essa função aqui. Certo. A gente sabe que o coeficiente de adensamento de difusão nas areias não tem muita relevância no setor de rocha. É mais trabalhar para solos argilosos ou rochas com argila mineral. No caso, quando a gente vê alinitos que apresentam pressões anormais, e a gente sabe que o coeficiente de compressibilidade em areia é meio que expressivo, né? Como que a gente explicaria então, aplicaria então esse entendimento nessa questão, já que a gente vê as areias sobrepressurizadas ou subcompactação? Olha, a resposta assim, mais imediata é que essa areia está envolvida com uma gela que foi pressurizada e não dissipou. Só que naquele pouco de areia ficou aquela pressão armazenada ali. Realmente, a pressão ela foi gerada, só que não conseguiu dissipar. Mas não que ela não consegue dissipar, porque tem uma barreira drenante, ou uma barreira impermeável de
Também seria um efeito foi carregado. Se só tivesse areia, a pressão iria aumentar e iria dissipar. Então a areia, se não tiver barreiras impermeáveis contendo a areia, tudo pressão em areia seria pressão. Não teria por que não ser. Ela vai dissipar no tempo. Só faz sentido uma areia estar sobrepressurizada se ela estiver confinada. Confinada por sedimentos agitantes. E o carbonato, no caso agora? A compactação é os feliz. A areia acaba ali no meio do Exatamente. mas ela contribui, mas de forma expressiva, quase. Né? Não. A compactação mínima, mas. Não, mas ela pode até gerar pressão. Não quer dizer que não gera. Porém, se não tiver a barreira impermeável, ela vai dissipar. Mas ele falou que os calcários, tem um tipo de calcário que pode acontecer isso, que é o chalk no Mar Norte, porque os componentes deles são discos. Na hora de depositar, né, ele deposita como argila, caoticamente, então é muito poroso, muito líquido. E dá para também. Isso pode acontecer. Mas esse tipo, o choque seria quase que um sedimento plástico. Nós estamos falando de sedimentos plásticos. Agora, se você pegar um carbonato, que é de precipitação, ou mesmo esses carbonatos aí de pressão, muito sujeito a diagênese, né? Aí a situação é complicada, porque você não tem apenas o soterramento, você tem outras coisas acontecendo. É que o choque é disco, né? A argila também são lâminas, né? Então a hora que ele deposita caoticamente também. Então, tem uma grande capacidade de compactação do choque. Só que o problema dos calcários é que enrijece com facilidade, porque cimenta com facilidade também. Então, ele pode não compactar também. Mas pode ser feito isso aí, choque. Mas o modelo que isso aqui é usado é um modelo extremamente simples. Você pegar uma carga de sedimento e jogar no lugar. Isso daí vai. A rocha que vem de precipitação não é o mesmo sistema. E aí já complica a analogia. E os efeitos de A genética vai complicar os temas. Aqui, esse mecanismo não leva a nada disso. Então, basicamente, quando se encontra isso aqui, né, a primeira explicação o material não compactou, de acordo, né? Então é uma subcompactação. E essa diferença aqui é importante, porque para essa aplicação aqui, que no caso é uma perfuração do poço, eu não posso ter dentro do poço uma pressão menor do que essa, porque se tiver, vai sair da formação e vai entrar no poço. Aí já complica a vida de quem está operando. Muito bem. No caso da... Agora olhando para o problema de engenharia. O problema de engenharia, você tem que fazer uma avaliação antes da perfuração, você não pode perfurar sem aquela curva, né? Mas após a perfuração, você pode saber o que aconteceu. E durante a perfuração, hoje em dia, você pode também acompanhar o que está acontecendo. Então, no caso de engenharia de poropressão, você começa por aqui fazendo uma avaliação, começa a perfurar e compara com o que está sendo obtido, e o que está sendo obtido não é o que está sendo medido, é o que está sendo estimado também, para procurar comparar uma coisa com a outra. Hoje em dia, essa parte aqui é a parte que se investe bastante, porque já existe tecnologia para isso, as pessoas já sabem trabalhar razoavelmente bem com esse problema, né? Então é como se estivesse no lucro. Idealmente, ao terminar, deve ser feita uma avaliação final para dizer o que nós aprendemos com isso. Como você sabe em tempo real? Como em tempo real? Eu vou explicar aqui, mas basicamente você está perfurando o poço e está acompanhando a perfuração e mede algumas grandezas que se relacionam com a poropressão.
eu mostro já. Então, basicamente, a engenharia ligada a esses mecanismos aqui, seja o de subcompactação, que seria essa linha, ou o mecanismo de descarregamento. Como é que o material pode descarregar geologicamente? O mais simples é uma erosão. O que mais? Descarregamento seria diminuição de tensão efetiva. Uma falha. Tectônica, mas tem uma coisa do mar. Não tem problema de aumento da poropressão. E o aumento da poropressão pode ser por temperatura, efeitos de temperatura, aumenta a poropressão, ou então o fluido que vem da rocha geradora. Ou uma mudança na mineralogia da rocha. Porque o mineral mudando, ele é uma multipolionita. E ele muda para ilíria e libera água. E nessa liberação de água, como o sistema fechado, aumenta a pressão. Então, O metamorfismo, ele muda porque as condições de pressão e temperatura, a multipolionita vai estar. E vira calunita. Calunita vira um ilírio. E esse processo, geralmente é um processo que libera o sistema. Então, em campos de alta pressão e alta temperatura, a possibilidade do excesso de poropressão ser muito elevado é por causa desse mecanismo de aumento de temperatura do fluido, o fluido expande e a rocha não expande da mesma maneira, e o material e a pressão aumenta. Então, esses valores aqui absurdos que você falou aí, que achou que você seja tão alto, né? E essa zona de alta temperatura e alta pressão não é tão absurdo assim. Você teve valores muito elevados nessa região de alta pressão e alta temperatura. Eu nunca vi que. Não, eu acho que aqui no Brasil eu não conheço assim, regiões de alta pressão e alta temperatura. Em outros lugares do mundo é isso aí. Muito bem, então nós temos basicamente esse problema da subcompactação, né, e do descarregamento. Então, esses dois mecanismos aqui geram um desconforto, desde que eu não conheça as duas funções. Se eu conhecer as duas funções, eu só preciso saber: estou numa região de descarregamento? Estou, então eu uso essa função. Se eu não estou numa região de descarregamento, eu estou em subcompactação, não uso. Isso em termos conceituais. Na prática, como é que isso daqui agora eu levo isso para a prática? Como é que eu obtenho todas essas informações em subsuperfície? É no interior do pulso. E isso é feito utilizando essa grandeza que é a velocidade de propagação de ondas. Que no caso do poço, né, isso aí, sei lá, cargas d'água, isso nunca foi tratado como velocidade, isso é tratado como uma grandeza que é o inverso da velocidade. Alguns geofísicos chamam isso vagarosidade, né? Slowness, mas a gente chama tempo de trânsito, que é também jargão de totalmente errado, não tem nada de tempo, é uma velocidade ao contrário, 8 segundos por tempo. Então, isso daqui, que na realidade é chamado em ΔP, né, é o que é utilizado para fazer relação com esse conceito de nível. E aí, se define o quê? Bom, aqui é o normal. Sabe? Eu preciso definir o que é normal. O que se afastar do normal, nesse caso, eu vou dizer que é porque o material está tão profundo quanto ele deveria estar. Ele tem mais fluido ali do que o necessário. Mas eu estava mostrando antes que muita escola de geologia, para
trabalha com bacia sedimentar trabalha mapeando isso pelo mundo inteiro. E as curvas são assim, né? Mais ou menos com essa característica. Há pesquisadores que procuram definir regiões onde daqui para cima é subcompactação, daqui para baixo é outra coisa. Então, pega o pessoal que é muito bom nisso aí, o pessoal da Universidade de Oslo, na Noruega, tem muitos trabalhos sobre esse tema. E quem tem interesse nesse tema, a melhor referência é aquele juro que chama Marine Petroleum Geology, que tem muita coisa. Isso aí não fica linear com o organismo, não? A tendência é linearizar. Também lineariza. Se você jogar aqui no organismo. Mas eu não conheço os trabalhos ligados a essa parte aqui no Brasil, né? Mas na literatura internacional, várias bacias sedimentares conhecidas, existem essas coisas. Você vai lá para o Mar do Norte, várias curvas do Mar do Norte, vai lá para o Golfo do México, várias curvas sobre esse assunto. Isso aqui tem muita influência também do pessoal que estuda terremotos. Então o pessoal precisa desse tipo de coisa. Tem muitos grupos independentes trabalhando, não é só o pessoal da indústria do petróleo que gera esse problema. Tem pessoal que é outras fontes de informação importantes, é o que é o deep drilling. Então, existem navios aí. No Japão tem um navio que eles alugam aí para qualquer governo para fazer perfuração e medir os trabalhos geralmente em consórcio. E eles saem medindo aí por esses oceanos afora todas essas grandezas ali. Então, como é que nós podemos fazer essa avaliação? Então, a avaliação, digamos, o método mais utilizado, né, esse método que é definido, quer dizer, o método mais utilizado, não, o método que a origem de tudo isso, né, foi quando se começou a trabalhar com essa delta TP com profundidade, né, e tentar separar as litologias pelas curvas obtidas. Esse trabalho é um trabalho de 1963, 63, do Rotman. São dois caras que fizeram o trabalho. Depois o Newton, que é o famoso, né, que ganhou dinheiro com esse conceito, foi ele. Mas basicamente, o conceito aí de Newton é dizer o seguinte, que toda formação tem que ter um padrão normal nos colheitos. Então, o que seria um padrão normal nos colheitos? Em outras palavras, é o que nós dizemos que o material nunca esteja submetido a uma pressão maior, a uma tensão maior do que existe hoje. E qualquer coisa que se afaste disso significa que o material aumentou a pressão ou diminuiu a pressão. Então, aqui, teoricamente, teria uma curva e, se por acaso, a partir de um determinado ponto, houver uma diferença, que no caso aumentou o tempo, diminuiu a velocidade, se diminuiu a velocidade, comparando esta situação com esta, esse ponto aqui tem uma porosidade maior que essa, tem mais fluido. Então, basicamente, o conceito é exatamente aquele conceito de interessante que o Newton não publica isso daí. Ele não define de onde ele bebeu essa água. Mas eu tenho quase certeza que foi dessas coisas aqui.
E, basicamente, em função do que é normal, isso aqui é o normal, e por ser normal, está dizendo que ao longo dessa região, a pressão é normal, hidrostática. A partir desse momento, a pressão começa a obedecer um outro regime, que seria a subcompactação. Aí dizer, qual é o valor da pressão? Aí o valor da pressão tem a famosa equação do Newton, né? Que é essa aqui. São essas equações aqui, extremamente simples, dizendo que a pressão é a tensão total, né, menos uma tensão efetiva. E essa tensão efetiva, aqui é a tensão efetiva normal corrigida. A única coisa que o Newton fez foi dizer que a pressão é a tensão menos a tensão efetiva normal corrigida. Sérgio, a minha tua pergunta do Renato, que vai ficar linear aqui, você usa logaritmo. Isso aqui é logaritmo. Não mede esse delta T aí? Esse delta T é a perfilagem acústica perfeita. Se você inverte a velocidade cíclica, ele não vai ser transformado em velocidade. O único, a diferença em relação ao valor de você trabalhar com a velocidade da onda no interior do poço, esse valor é realmente a velocidade da onda. Enquanto que na cisma, a velocidade da cisma, muitas vezes, é uma velocidade que foi feita para processamento. E velocidade de cisma tem tudo que é valor. Não, tem velocidade intervalar, tem a velocidade que é utilizada para fazer os sinais se ajustarem, porque é geofísico, esse processamento de onda, né, eles começam a definir velocidade. E nós tivemos até um curso com um colega de vocês lá da Petrobras, saiu até da Petrobras, foi para Queiroz Galvão, agora foi para a Repsol, Carlos Rodrigues, né? Carlinhos, ele dava curso de cisma. Puxa, na hora que começava a falar de velocidade em si, mas a velocidade intervalar que o Marcelo falou pode ser utilizada para inverter e ter isso no tipo. Mas eu estou falando aqui do perfil do estado do fluxo. Mas assim, se você inverter para ter aquela flutuação, ou então usar a velocidade V, só que o denominador e o numerador inverte. Porque a velocidade é igual a essa cima lá, observado em cima. Esse daqui seria o Newton, quando ele aplica para tempo de trânsito, e esse aqui é o fator de correção, que é simplesmente esse valor aqui. Quer dizer, todas as equações de Newton são escritas dessa maneira, só que ao invés de pressão ele usa gradiente, né? Esse aqui está em gradiente, e a tensão utilizada ali é a tensão vertical. É como se todo o problema pudesse ser resolvido em relação à tensão horizontal, vertical e independente das horizontais. Isso aqui é só a vertical. Então, por isso que tem aqui o gradiente de sobrecarga. Aqui, o gradiente de sobrecarga é menos o gradiente normal, né, que seria dado pelo 8, etc. E aqui o fator de correção. Aqui é a resistividade, aqui é tempo de trânsito, e esses parâmetros D aqui são expoentes D, que são parâmetros expoentes obtidos durante a perfuração. Então, geralmente, a formulação de Newton, ela se aplica a esses três. Se você tiver um perfil sônico, você usa
não tiver o perfil, se não tiver resistividade, use isso. Se tiver os parâmetros de perfuração, pode usar isso. E quando é que se tem os parâmetros de perfuração? Quando se está perfurando o poço e fazendo o acompanhamento em tempo real. Então, no acompanhamento em tempo real, a pressão de poros ela vai ser estimada dessa maneira. Ela pode ser até estimada por essa, mas o parâmetro de perfuração te dá na hora. Enquanto que esse tempo de trânsito aqui, você está medindo bem acima da broca, e você só chega 2 horas depois. Não é melhor ensaiar o cascalho lá? Que aí você tira com o direto? Ensaiar Um cascalho lá na Ele está falando que tem uma maneira, mas isso é aplicado para quando é subcompactação, que é pegar o folheto que vem da amostra de carga e medir a densidade. E você pode usar também o outro aqui, que é a curva de densidade. Se você põe lá no detalhe de densidade, você também, mas é uma técnica também. Uma curva que você gera a cada 5, 10 metros, você pega lá uma amostra, analisa a densidade do folheto que vem. Mas também a do parâmetro é mais rápida, porque é na hora. A outra você tem que esperar vir a amostra. Até chegar lá em cima. Umas 3 horas. Então, o que basicamente, assim, que é tradicional, né, em estimativa de pressão, é usar o ITO. O ITO foi feita uma estatística há algum tempo atrás, 90% dos poços são dimensionados usando o método de ITO para prever pressão de pano. Então, pode querer chamar qualquer outro método que o pessoal usa o ITO. Vai ser uma equação dessa. Esse programa que nós temos aí com a Petrobras, nós temos basicamente essas 2 alternativas aqui, o tempo de trânsito e a resistividade. E agora estamos colocando isso aqui. Estamos colocando isso porque está no real time. E basicamente os parâmetros de perfuração são usados: taxa de penetração, a rotação, peso sobre a broca e o diâmetro. É uma coisa absolutamente empírica. Você não consegue demonstrar isso aqui. Essa formulação que foi estabelecida, e esse é o expoente D. Esse A é um número que depende da lipologia, também é outra coisa. E tem várias maneiras. Se pegar os livros, tem como corrigir o D. Tem todo uma maneira de tratar o dado que eu acho que não é o importante aqui. O importante é o seguinte, que com base na perfuração, eu posso estabelecer alguma coisa dessa. Qual é a racional por trás dessa equação? É que quanto mais fácil a perfuração, maior deve ser a colocação. Mais próximo da pressão. Se você seja melhor. Então, os estudos levaram isso aqui. Se você acredita, tem fé nisso daí, você usa o bem. Funciona bem. A indústria gerou toda uma experiência em relação a isso. Mas se você quiser colocar teoria em cima disso, quiser calcular o tamanho, esquece que você não vai conseguir. Você tem que acreditar mesmo. Então, basicamente, o que eu tinha para falar para vocês, que eu vou ter que pegar o pessoal agora desse filme, basicamente isso. Falta ainda nós falarmos dos métodos baseados em velocidade, que aí é velocidade sísmica, é velocidade intervalar, e que vem esse método de Bowers, que é um método muito interessante. O Bowers, ele fala diretamente desses trabalhos de Tesla. Ele diz de onde ele tirou o negócio. E basicamente essa relação de velocidade tem sua efetiva. E aí mas isso a gente discute. O segundo trabalho vai pegar esses temas aí também? Ou aquele. Não, o segundo é aquele de pessoas de testes. Eu achei que tivesse
segundo trabalho nos moldes do primeiro. Eu fiquei de Ele vai passar, porque se você pegar, tá muito. Agora que ele fala de histórico, vai ter outro que ele fala que ele compara o lote com o lote. Entendeu? Aí eu falei, pô, dá um norte pra gente. Pergunta pro segundo, né? O primeiro é só um resumo. Também é muito artigo, cara. Artigos muito longos, os artigos muito grandes. Primeiro. Então, os primeiros eu mandei algumas perguntas. Não. Das tensões. Não, você pediu para discutir os fatores que influenciam a resistência. Né? Você discutiu isso. Baseado naquele. Baseado nos textos. É mais a discussão resumida. Não é bem resumido. Não, você pode falar um resumo, eu tenho quando você fala resumo, é válido. Não. O resumo pode ser um resumo de ideias que estão ali. Não é explodir aquilo, mas tem que ter começo, meio e fim. Não é simplesmente traduzir o trabalho. Tá, pode ser para a próxima semana? Que é Pode.